Quando a gente pensa em charuto, qual é o primeiro país que vem na cabeça? Para muita gente, a resposta é Cuba, quase que instantaneamente. Mas por quê? O que será que transformou o charuto cubano nessa lenda mundial? Bom, hoje a gente vai mergulhar nessa história para separar o que é mito do que é realidade e descobrir o que tem por trás de toda essa fumaça. Olha só essa imagem. Ela conta uma história, né? Um bom café, um momento de calma e um charuto. E na imaginação popular, não é qualquer charuto, é um cubano. Talvez um Monte Cristo como esse. Virou um símbolo de status, de sofisticação. Mas como foi que ele chegou nesse patamar? Essa frase resume tudo, né? É quase uma lei universal. Caipirinha, só brasileira, charuto, só o cubano. É uma declaração de poder. Mas leis assim não surgem do nada. Então, como é que essa reputação foi construída tijolo por tijolo? Vamos investigar isso. Então, para começar, vamos dar uma olhada no cenário de hoje. Quem são os verdadeiros reis do mundo do charuto e qual é o tamanho desse reinado? Vamos conhecer as estrelas dessa ilha. E o mais interessante é que nesse Império Cubano tem espaço para todo mundo. De um lado, você tem o rei dos reis, o Coíba, aquele que virou lenda por ser o favorito de Fidel Castro, um luxo que pode passar fácil dos $100. E do outro lado, a gente tem a porta de entrada, o Guantanamera. Ele é perfeito para quem está começando, com um preço bem mais, digamos, amigável. É um universo de opções para todos os gostos e bolsos. E a escala de produção disso tudo é simplesmente gigantesca. A gente está falando de um número que chega a 150 milhões de charutos produzidos todo ano. Metade disso viaja o mundo. O Brasil, por exemplo, importa cerca de 1 milhão deles. É uma força econômica e tanto para a ilha. Um verdadeiro tesouro nacional que fica ali, lado a lado com o açúcar e o café. Mas é claro que essa lenda não nasceu da noite para o dia. Para a gente entender de verdade o mito do charuto cubano, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. E é uma viagem longa, que começa bem antes de Cuba ser chamada de Cuba. A história do tabaco começa, olha só, há 2.000 anos com os maias. Para eles era algo sagrado, ritualístico. Aí a gente avança para 1492. Os homens de Cristóvão Colombo desembarcam em Cuba e dão de cara com os nativos fumando o que eles descreveram como tições com fumaça. E a chegada na Europa foi um caos. Um dos marinheiros foi preso pela Inquisição. A acusação ter um pacto com o diabo, só porque soltava fumaça pela boca. Foi uma jornada e tanto, da heresia ao símbolo de luxo. E no centro de toda essa história, 2 nomes se destacam: Coíba e Monte Cristo. Eles são como os pilares que sustentam toda a lenda cubana, as marcas que acabaram definindo o que é um padrão de excelência no mundo inteiro. E as histórias por trás dessas marcas são tão saborosas quanto os próprios charutos. O nome Monte Cristo, por exemplo, nasceu em 1935. Foi inspirado no romance O Conde de Monte Cristo, que era lido em voz alta para os enroladores de charuto, os torcedores, enquanto eles trabalhavam. Já o Coíba é pura intriga política. Foi criado em 1966 exclusivamente por Fidel Castro, depois que ele ficou simplesmente obcecado pelo aroma do charuto de um dos seus guarda-costas. Ele não só quis conhecer o artesão, como mandou construir uma fábrica para ele. São histórias que parecem roteiro de filme. Certo, a história e os mitos são realmente fascinantes. Mas e a qualidade? O que, na prática, tem dentro de um charuto cubano que o torna tão especial? A resposta está numa combinação que parece mágica entre a natureza e a habilidade humana. Vamos começar com uma palavrinha-chave: puro. É assim que os cubanos se referem aos seus charutos. E faz todo sentido. Puro significa que 100% do tabaco, cada folhinha, vem de um único lugar: Cuba. É a expressão mais pura de um terroir, como se diz no mundo dos vinhos. E que terroir, hein? A região de Vuelta Barro é o epicentro de tudo. É considerado, sem exagero, o melhor lugar do mundo para se cultivar tabaco. O solo, o clima, a umidade é uma combinação perfeita, quase um milagre da natureza. Como diz o material que a gente pesquisou, o Maracanã do tabaco mundial, o palco sagrado. E com essas folhas mágicas, a arte começa de verdade. Um charuto é uma construção complexa. Lá no coração dele, a gente tem o miolo, que define o sabor. Envolvendo o miolo vem o capote, que dá a estrutura. E por fora, a capa, aquela folha perfeita, sedosa, que é a primeira coisa que a gente vê e sente o cheiro. É uma verdadeira arquitetura de sabor. E o processo para criar essa obra de arte é uma dança super meticulosa. As folhas são colhidas, depois secas e então fermentadas.
O coíba, por exemplo, passa por 3 fermentações, e esse é um dos segredos da sua suavidade. Depois disso, entram em cena os torcedores, que são verdadeiros artistas que enrolam à mão mais de 100 charutos por dia. E no final, como um bom vinho, os charutos prontos descansam em caixas de cedro, amadurecendo para aprimorar ainda mais o sabor. Ok, então a gente já entendeu a arte por trás do charuto, mas uma coisa é entender, outra é vivenciar. Então, como garantir que a gente está experimentando um pedaço autêntico dessa história? E mais, como ir além do charuto e se conectar com a cultura que o criou? Primeiro de tudo, e isso é muito importante, cuidado com as falsificações. A regra número 1 é bem simples. Compre apenas nas lojas oficiais, as Casas del Habano. Fora delas, o risco de levar um produto falso é enorme. É preciso prestar atenção nos detalhes. O selo verde da caixa tem um relevo, a caixa é lacrada e as anilhas, aqueles anéis de papel do charuto, precisam estar perfeitamente alinhadas. A autenticidade mora nesses pequenos sinais. E depois de comprar um charuto autêntico, vem a conservação. Pense nos charutos como se fossem seres vivos. Eles precisam de um ambiente certinho para manter a qualidade. O ideal, 70% de umidade e uma temperatura de 21 graus Celsius. Um umidor de charutos é a melhor solução, mas se não tiver a fonte dá uma dica caseira. Um armário fechado com um potinho de água dentro já ajuda bastante a manter a umidade. Bom, a gente já explorou o mito, a história, a arte de fazer o charuto e até como cuidar dele. Mas a verdade é que o charuto cubano é muito mais que um objeto. Ele é tipo uma chave. A grande pergunta é, que porta essa chave abre? Ela abre a porta para Cuba. O charuto é, na verdade, um convite. Um convite para explorar uma ilha cheia de contrastes, com mais de 5.700 quilômetros de praias incríveis, uma história que pulsa em cada esquina, uma música que é a alma do lugar e uma cultura riquíssima que desafia qualquer estereótipo. No fim das contas, o charuto cubano é muito mais do que só fumaça. É história condensada, é arte que a gente pode tocar e talvez seja o melhor souvenir de uma cultura que é simplesmente inesquecível. Como diz a fonte, Cuba é um destino que merece um capítulo inteiro no diário de bordo de qualquer viajante, seja com ou sem fumaça. E aí, gostou? Quer mais informações? Então entre em contato pelo WhatsApp 11 99603 5803.